10 horas e 58 minutos. Olha eu aqui, juntinho, misturado. Já já vai começar o nosso programa, né? Falei e ponto. Professora Célia de Franco, à disposição de vocês para falar e pesquisar fatos, dados tão importantes. Já já, 10 horas e 58 minutos. Vem comigo, vem, você não vai se arrepender. Quelimar, entre becos e vielas, há sempre um artista na favela. E vamos que vamos, porque nós estamos exatamente a 11 horas na cidade mais bonita do Brasil, quiçá do mundo, né? Porque nós estamos no Rio de Janeiro. Sem sombra de dúvida, é sempre um prazer estar aqui, colocando alguns dados, alguns elementos que serve de ilustração para que a gente possa conhecer o Rio de Janeiro. Então, todas as quartas-feiras aqui, eu falo do Rio de Janeiro. E amanhã, olha, quem não gosta de samba, bom sujeito não é? Então, o nosso tema amanhã está sempre em torno do carnaval, do samba, né, da batucada. Quem sabe que não virá aí amanhã dados importantes e interessantes de figuras renomadas do nosso celeiro carnavalesco. Mas hoje, o nosso tema mesmo, a nossa história, se resume em os bairros do Engenho da Rainha, do Engenho de Dentro e do Engenho Novo. E aí vocês estariam pensando, mas por quê? Por que razão vamos falar de bairros que estão alocados na zona norte do Rio de Janeiro? Olha, indiscutivelmente, Josiane da Silva, minha aluna, que prazer ter você. Um beijo nessa criança maravilhosa, lembrança para o esposo. É sempre bom ter você dando aquela espiadinha, né? Alessandro Mongin, como você está? Está tudo bem aí na sua bodeguita? Já falamos hoje de manhã, beijinho na Carlinha e fica de olho aí, hein? Porque ontem, nas manchetes, surgiu um rapaz aí por volta das 20 horas fazendo aí uma limpa na Avenida Nilo Peçanha. Fica ligadinho, fica de olho e inclusive já te mandei o retrato dele, porque quem não tem disposição para trabalhar, é bom não pegar nada de ninguém para na tranca não ficar. Fica a dica, hein? Então, não se esqueça, não é importante. Uma das coisas que não importa para nós é aquele que gosta de subtrair aquilo que não lhe pertence. Então, Alessandro, fica ligadinho, falei e ponto. Gente, hoje eu vou falar sobre os bairros do Engenho de Dentro, do Engenho da Rainha e do Engenho Novo.
É claro que todos esses 3 bairros têm uma ligação muito que verdadeira com o ir e vir de uma população. Aquela população que vive a nível de um sacrifício muito grande, no vai e vem do trem, do avariar, do ter que sair no meio de uma viagem para um outro vagão, enfim. Não é tão fácil assim a vida do carioca que passa, que transita pelos bairros do Rio de Janeiro. E a parte da área da Zona Norte, o efetivo é imenso. As pessoas lá são felizes, são pessoas que sabem da sua responsabilidade com a sociedade, porque se nós prestarmos bastante atenção, aquele que menos ganha é o que mais trabalha. Aquele que menos ganha, muitas das vezes, é aquele que impulsiona a nossa economia, que nos ajuda a alimentação e muitas das vezes até numa total sobrevivência. É aquele que pega o trem de manhã, às 4 da manhã, cheirinho de japeri queimados e vem para cá, para a cidade, ganhar o seu ganha-pão e nele nos ajudar, contribuir a fazer do nosso Rio de Janeiro ainda a capital da beleza. Então, assim sendo, todas as vezes que fala-se engenho, né? Por que o bairro chama-se Engenho de Dentro, Engenho Novo, Engenho da Rainha? É simplesmente porque alguém chegou e deu uma denominação? Não. Ao se falar Luciana Nunes, prazer ter você aqui, beijos, minha linda. Ai, meu Deus, eu sou uma visão amplificada da vida do cotidiano. Luciana, você sabe perfeitamente bem que as pessoas omitem aquilo que realmente nos interessa. Eu estou no Rio de Janeiro, então é mais do que certo que eu preciso, sim, independente de onde eu more, saber o que tem em outros bairros, como esses bairros aconteceram, porque, caso contrário, eu serei uma pessoa alienada, vendo apenas as revistas, ouvindo apenas esses jornais da vida, que hoje, em especial, só fala em falecimento, né? E Covid, que também, na qualidade de comunicadores, é bom mesmo que digam como as coisas andam para que a gente não fique totalmente pessoas leigas daquilo que nos é interessante, que é a saúde. Vamos que vamos. Então nós falamos nos engenhos. E por que esses bairros têm o nome de engenho? Muito simples. Ao se falar em engenho, imediatamente nos remete a um processo econômico, que é a cana de açúcar e o café. E, obviamente, a cana de açúcar e o café, a sua colheita acontecia nas grandes fazendas. Assim sendo, no século XVI, aqui está o nosso Estácio de Sá, né? Que segundo João Roberto Kelly diz, né? Foi Estácio de Sá quem fundou e São Sebastião abençoou o Rio de Janeiro. E Estácio de Sá, ao fundar a cidade do Rio de Janeiro, no século XVI, ele acaba por fazer algumas divisões de terras, estipulando assim que essas terras teriam seus donos, obviamente, e que por se tratar de local aonde a cana-de-açúcar era o expoente maior, denominar de engenho. Ora, esses engenhos certamente acabaram por ser divididos e ter seus donos. Imaginem vocês que quem era a dona do engenho da rainha? Meu Deus do céu! Dona Carlota Joaquina, mãe de Dom Pedro e, consequentemente, esposa de Dom João VI. E ela é
a figura máxima lá no Engenho da Rainha, no Acadêmicos do Engenho da Rainha. Mas vamos passar primeiramente pelo Engenho Novo. Você conhece o Engenho Novo? Não, né? Pois bem. O Engenho Novo é um bairro que fica entre o Meia. Andando mais um pouquinho, nós encontramos a 24 de Maio, a Marechal Rondon. O Engenho Novo, ele faz ali uma confluência, né? Ele entra para Barão de Mesquita, ele sai no Caxambi, em síntese. É um bairro onde tem ali um aglomerado. Luiz Paulo Antunes, chegou tarde, hein? Tô falando dos engenhos, hein, Luiz? Fica ligadinho porque você é nota 1000 também. Querimar tá no Lins. E ela fala que o bairro do Engenho de Dentro, ele agrega também o Lins de Vasconcelos, onde tem a escola, né, do nosso presidente Flávio, o vice-presidente Torresmo, e Querimar, que de vez em quando dá aquelas piadinhas, e deve ser uma figura importante da comunidade. Não, deve, é. Ocorre que no bairro do Engenho de Dentro, ali próximo a Adolfo Bergamin, poucas pessoas sabem, mas o primeiro desfile de escola de samba aconteceu exatamente ali. E nós temos a escola de samba, que é o Arranco, que todos dizem Arranco de Engenho de Dentro, mas na realidade é pura e simplesmente Arranco. Bom, como nós já sabemos, o Engenho de Dentro é um bairro da Zona Norte e, consequentemente, é também um bairro onde as pessoas sempre entenderam que era passagem. Do Engenho de Dentro, eu vou para o Engenho Novo, eu vou para o Lins, eu estou no Meia, eu estou no Caxambi, eu estou no Encantado, eu vou para a Piedade, enfim, vou que vou. Deus sabe até para onde. Tanto eu vou quanto venho, né? E, consequentemente, ali nós temos a linha férrea, indiscutivelmente, que é considerada uma das mais antigas que nós temos nesse momento. Tem ali também o Morro do Preto Forro. Legal. Seria muito bom que a gente fizesse uma tour, né? Pelas essas vizinhanças que a gente não conhece, para saber exatamente o que nós temos ali de importante. Acaba de entrar D. Chico, o homem da Decê-Miriti, onde o príncipe Charles deu a ele todas as honras, né, de majestade. Portanto, D. Chico, o homem da Decê-Miriti, de segunda a segunda fazendo aquele som para você, para mim e para todos nós. Olha, o Alessandro está dizendo: Celinha, espero que você fale do subúrbio de Irajá. Eu vou falar, eu vou chegar lá. Eu vou contar a história de Irajá também. Olha que tem cada coisa que você não faz ideia, mas eu sei. E acontece então, vamos voltar ao Engenho de Dentro. Acontece que ali nós estamos hoje muito bem servidos, porque temos um estádio cedido, né, ao Botafogo, né? Mas acontece que na segunda metade do século XIX, quando foi implantada, né, a antiga Estrada de Ferro Pedro II, né, ali estávamos diante do bairro do Engenho de Dentro. Bom, e após a proclamação da República do Brasil, foi erguido um galpão de pintura de carros que daria hoje a condição de conhecermos o lugar denominado de Museu do Trem. Você sabe onde fica o Museu do Trem? Não, né? Leve seus alunos. É só você pegar o trem, saltar na estação Engenho de Dentro, virar para a direita e à sua frente, praticamente ao lado do estádio Nilton Santos, você vai encontrar o Museu do Trem. Então, o bairro do Engenho de Dentro, ele tem coisas importantes. Vamos falar das suas características? Então, o Engenho de Dentro é provavelmente o bairro mais heterogêneo. Também possui algumas favelas, porque o Rio de Janeiro,
ele é robusto, né? Ele é exatamente um estado que todas as criaturas, todas as classes estão inseridas de forma permanente, sem que se faça aquela concepção de que alguém é mais, alguém é menos. Mesmo quando vamos para a Zona Sul, nós encontramos várias e várias favelas. Gina Rosa Vermelha, parceira de Dom Chico, né? Muito bom ter você aqui, obrigado. E eu estou falando aí dos bairros do Rio de Janeiro hoje, em especial dos nossos engenhos. Consequentemente, gente, o bairro, além de contar com o Museu do Trem, ele tem esse estádio que nós já falamos, que é o Newton Santos, que possui uma pista para bicicleta, né? E para que se possa fazer o seu Cooper toda a manhã. E com o advento, né, do Pan-Americano de 2007, o estádio foi cedido ao governo para que os atletas lá fizessem os seus treinos e as suas competições. Poucas pessoas sabem, mas o estádio Newton Santos é hoje um dos mais confortáveis e mais centrais estádios que nós temos dentro do nosso estado do Rio de Janeiro. Bom, além de termos esse Museu do Trem, nós temos o Museu de Imagem do Inconsciente. Interessante, né? Nós temos o Museu do Trem e o Museu do Inconsciente. Se você puder, Luciana Nunes, o esposo está escutando e gostando. Ele gosta de história. Diga para ele que todos os dias eu estou aqui, de 11 ao meio-dia, falando de coisas que eu acho que é interessante. Segunda-feira eu falo da nossa sociedade, né? Por conta de achar que é fundamental nós darmos uma espiadinha, né, do que aconteceu na nossa sociedade em momentos passados. Na terça-feira eu falo das regiões do Brasil. Às quartas-feiras eu dou uma pincelada nos nossos bairros para que todo mundo fique sabendo o que nós temos aqui no Rio de Janeiro. Na quinta-feira eu falo de carnaval e na sexta-feira eu dedico exclusivamente às minhas magistéricas, porque eu falo do processo educacional no nosso país. Bom, então, além de tudo isso, ainda temos uma passagem que vai hoje para um dos maiores shoppings que nós temos na cidade, que é o Norte Shopping, recheado de lojas, de bares, restaurantes, enfim. Ali nós temos todo tipo de serviço que se possa imaginar. Consequentemente, o Engenho de Dentro está recheado de opções. E se você não conhece o Engenho de Dentro, passe lá. Além de pensar que nós temos ali o Museu da Imagem do Inconsciente, e posso assegurar a vocês que a professora Célia não conhece o local, mas eu vou lá porque eu achei muito interessante. Nele abriga um instituto chamado Nilce Silveira. Bom, foi no Engenho de Dentro, inaugurado em 1994. Prestem bastante atenção. Mônica Patrícia de Oliveira, minha sobrinha, prazer ter você aqui, bom dia. Estou falando mais ou menos do lugar onde você, de quando em vez, dá suas passadinhas, né? Até porque é o caminho para você chegar à sua residência. Em 1994, foi então inaugurado o Manuel e Joaquim. Sabe vocês? O Manuel Joaquim é considerado também um dos maiores bares que nós temos na cidade do Rio de Janeiro. Copacabana, centro do Rio, e o primeiro Manuel Joaquim estava lá no Engenho de Dentro. Ora, e esse bar Manuel Joaquim, ele foi inspirado nas raízes portuguesas. Manuel Joaquim, e fica lá na Rua Pernambuco, bem no Engenho de Dentro. Gente, ocorre que no Engenho de Dentro
tem um fato muito interessante. Renata Itaparica, minha eterna aluna, essa gosta de mim mesmo. Ela já está fazendo o 3º curso comigo, então, se alguém quer conhecer a professora Célia, tirando a família, vai lá, pergunta a Renata Itaparica, que ó, ela sabe tudo. Grande Ramon Monsum, prazer em ter você aqui e dizer que as nossas escolhas, em via de regra, quando somos conscientes, elas acabam nos dando um grande ganho. Então, bola para frente, a vida continua e estou sempre junto com você e misturada. Bom, acontece que ali no Engenho de Dentro tem um elemento interessante. Um hospital psiquiátrico, né, chamado de Dom Pedro. Vocês sabiam que dentro desse hospital psiquiátrico, como o próprio nome está dizendo, eu acho que os verdadeiros sábios estão lá, porque os loucos estão aqui fora, principalmente quando se refere à política, mas vamos virar essa parte. O Engenho de Dentro fora feito através de uma gestão bem consciente, uma vernissage, né? Uma exposição de quadros. E esses quadros pintados por internos. Olha que maravilha. Os internos pintaram os quadros e as pessoas que são expert no assunto, né, de pintores renomados, ao visitar essa exposição, começaram a fazer uma leitura própria dos quadros pintados pelos internos. E qual a conclusão que se chegou? Que através, isso dito por neurologistas, psiquiatras, psicólogos, e através dessa pintura, se chegou a um consenso de que aquele louco, aquele indivíduo que muitas das vezes por nós era considerado incapaz, ele tinha no seu interior, ele tinha na sua essência uma sensibilidade para poucas pessoas entender. Ou seja, a este louco de todo gênero, ele era extremamente capaz na arte de expressar os seus desejos. E isso levou o hospital psiquiátrico a um patamar bem considerável a nível de terapia. Tem ali também, chegamos a ter ali num determinado momento, um bloco, Denise Pinto, presente, a minha querida assistente social, e já a gente vai falar do Biel. E, consequentemente, além dessas vernissagens que o hospital psiquiátrico fazia, acabaram também por fazer um bloco. E o que perceberam? Que no momento em que o interno tinha uma ocupação, um lazer, ele se tornava uma pessoa menos agressiva, ele se tornava uma pessoa mais feliz. Daí dá a perceber que mesmo considerado louco, ele tem um discernimento, uma capacidade de expressar através dos pincéis que nem mesmo o mais são do indivíduo é capaz de perceber. Portanto, loucos somos nós que atestamos que alguém é louco. E no fundo, todos nós temos um pouquinho de maluco, de louco, enfim, com um parafuso a menos. Basta alguém espetar a gente, que logo a gente se coloca, né? Então, fulano é louco. Então, isso aí despertou minha atenção quando eu ouvia muito falar nesse hospital psiquiátrico e no momento que a gente pôde ver, observar a capacidade do indivíduo de produzir através dos pincéis, eu fiquei realmente sensibilizada. Então, mesmo que sejamos loucos,
ainda temos uma capacidade de produção. E ali a pintura, a dança, a música foi e é um expoente de terapia ainda maior. É claro que você talvez nem queira ir, mas se puder, dá uma passadinha por lá, de quando em vez, pelo menos uma vez no ano, e vá observar as coisas maravilhosas que essas pessoas são capazes de produzir, de fazer com os seus pincéis, né? Então, e você? Esteve no engenho de dentro e agora vamos para um outro engenho novo. Bom, o engenho novo, né? Ele também está próximo ali do engenho de dentro, agregando-se ao Sampaio, o Jacaré, o Caxambi, o Lins, meu Deus, a Abolição, a Água Santa, Piedade, Pilares, Riachuelo, Sampaio e tantos outros. É o 5º bairro de maior densidade populacional de toda essa nossa estrutura, porque ele está praticamente sediado entre tantos outros bairros, né? Ele é servido pela estação de trem também da Supervia, que fica localizada na 24 de maio. Então, antes de eu chegar ao Engenho de Dentro, a minha parada é no Engenho Novo, né? Consequentemente, ele também faz uma conexão com o hospital, né? E ali, neste bairro, temos um dos mais tradicionais institutos de ensino, que é o Colégio Pedro II. Além do Colégio Pedro II, nós temos também o 81º Caetés, que é nada mais, nada menos do que hoje, acho que as crianças nem sabem o que é isso, né? São os grupos de escoteiros, né? E o Engenho Novo possui 2 clubes. Um deles que é o Clube Lins, o Vitória Tênis Clube e também, olha só, um centro de lazer e recreação. Bom, sabiam vocês que o Engenho Novo é cortado pelo Rio Jacaré? Pois é, ali tem um rio chamado Jacaré que vai dar origem ao nome de um bairro também, né? Atualmente, esse rio está bastante degradado pela urbanização, né? O homem, ele acaba sendo perverso com a natureza. Muitas das vezes, quando nós estamos observando um fenômeno da natureza que acaba por causar um acidente, um incidente, nós olhamos apenas o que é muito importante. Raiane Brasil, prazer ter você aqui. Como é que vai essa oftalmologia aí em Botafogo? Aí, às vezes, a gente olha um fenômeno e diz, meu Deus, quantas pessoas vieram a falecer, quantas pessoas ficaram desabrigadas. Mas será mesmo que o homem não está agredindo a natureza? Será mesmo que o homem não está invadindo um espaço que não lhe é de direito? Pois é. Então, avança, e quando vai ver, nós acabamos fazendo com que essa natureza não se sinta tão satisfeita diante de tudo aquilo que o homem fez. Exemplo disso é o Rio Jacaré, que por conta de tanta urbanização, ele acabou ficando extremamente poluído, né? Trata-se de um bairro bem estagnado economicamente, porque sofre da falta de investimento. As ruas não são tão bem cuidadas, não há investidores naquele local, até por conta de ser um bairro, eu acho que mais dormitório, onde as pessoas saem de manhã para os seus trabalhos e retornam à noite para suas residências. Isso acaba fazendo com que o bairro ele fique, vamos dizer, seja um bairro dormitório, né? E ele, como ele é um bairro que só tem vida própria sábado, domingo e feriado, os investidores não têm nenhum interesse em manter nenhum comércio ali, porque fatalmente
acaba sendo um lugar onde ele não tenha grandes retornos. Bom, ali também está agregado uma grande violência, né? Por conta de muito próximo ter o Morro da Matriz, o Morro São João, o Azul, o Rato Molhado, o Morro do Encontro, além de parte do Complexo da Lins, com grande acesso, acaba criando, vamos dizer assim, uma condição de classificação de bairro que ainda merece um certo carinho pelas autoridades policiais para tornar o espaço físico menos agressivo. Quando eu digo menos agressivo, eu quero me referir à preocupação daqueles que ali moram ou que queiram morar, em função de não saberem qual é o estilo de vida que o próprio bairro pode propiciar, uma vez que ele não tem nenhuma assim pauta para lazer, não tem praças, enfim, o espaço físico ele não tem condição de oferecer nada que possa permitir às pessoas que ali moram, um sábado, domingo, um feriado, poder se movimentar por aquele espaço físico, né? As ruas, elas são, como eu falei, mal conservadas e a segurança é muito precária, né? Ali as pessoas normalmente fazem daquele bairro uma residência que não dá nenhum atrativo para nenhum lazer, né? Por incrível que pareça, existe uma associação de moradores do Engenho Novo que é uma das associações mais atuantes. Olha que contrassenso. Tem uma associação que é mais atuante, mas o bairro não consegue agregar um bom comércio, nem tampouco oferecer nenhum lazer. É claro que a ocupação da região hoje ela é conhecida, uma parte dela, né, é conhecido como o Grande Meia. Olha que contrassenso, né? O Engenho Novo, em um determinado espaço, ele é considerado ali o local do Grande Meia. E quando Estácio de Sá fez, mais um motivo, olha só, Estácio de Sá ele fez uma doação a Seis Marias de Iguaçu, que era nada mais, nada menos do que os padres jesuítas, né? E, consequentemente, esses bairros, os jesuítas instalaram 3 engenhos, que foi o Engenho Velho, o Engenho Novo e o engenho que seria hoje São Cristóvão. Bom, em 1720 foi construída a Capela de São Miguel e Nossa Senhora da Conceição, que é aquela igreja que nós temos lá no Engenho Novo. Quem vai para a Faculdade Celso Lisboa, tem um espaço ali que a gente passa ali por baixo e do outro lado nós temos uma igreja da Nossa Senhora da Conceição. E em 1759, quando os jesuítas foram expulsos, olha só, todo mundo sofre aqui nesse país, todo mundo é mandado embora, depois volta, enfim, isso aqui é uma festa, né? E em 1759, quando os jesuítas foram expulsos do Brasil, as terras, no caso do Engenho Novo, foram passadas para a mão de Manuel Gomes, né? Manuel Gomes, Manuel da Silva e Manuel Teixeira, ou seja, os 3 Manuéis acabaram ganhando, né, as terras do Engenho Novo que pertenciam aos jesuítas. Quelimar Ferreira está me dizendo que ela foi batizada na igreja Nossa Senhora da Conceição. Bom, e aí o que eles fizeram? Eles estariam para explorar ali a madeira e a hortaliças. Tinham algumas matas existentes ali no Engenho Novo, formando grandes espaços vazios que acabaram permitindo a ocupação do solo, ou seja, as fazendas abertas, eles acabaram ali
ocupando o solo de forma que pudessem a plantação de hortaliças. Bom, Luciana Sena, minha aluna predileta também. Eu tenho tanta aluna predileta, tanto amigo predileto, que eu fico assim ensandecida, né? Como sempre, anota aí para os seus alunos, porque é importante. Observem só vocês no Engenho Novo que escravos libertos construíram precárias moradias do Morro dos Pretos Fogos. Lembram vocês que ainda há pouco aquele mar mencionou, quando eu disse os morros, aquele mar logo falou no Morro dos Pretos Fogos? Observem vocês, o bairro do Engenho Novo, os escravos já libertados construíram suas casas de forma precária ali e, consequentemente, criaram uma comunidade chamada Preto Fogo. A região, atualmente, olha só, nós estamos em dois lados do Engenho Novo. O lado esquerdo, onde está a Igreja Nossa Senhora da Conceição, e estamos do lado direito. Do lado direito do Engenho Novo, que poucas pessoas até sabem, né, porque a gente acaba confundindo com Lins, não sei mais o que, nós estamos na região da autoestrada Grajaú-Jacarepaguá. Olha que interessante. Isso deu uma ampliação à ocupação da região, ou seja, ali quando nós passamos, saímos de Vila Isabel, nós já vamos no sentido Engenho Novo. E do lado esquerdo, subindo para a freguesia, para Taquara, nós temos que fazê-lo por uma questão de economia de tempo, através da estrada Grajaú-Jacarepaguá. Bom, consequentemente, o Engenho Novo, né, juntamente com sua freguesia, em 1783 se impulsiona, então, o desenvolvimento da região. Mas preste atenção, o que aconteceu? O que foi esse desenvolvimento? As fazendas se transformaram em chácaras e sítios, ou seja, em uma fazenda com um dono, esta fazenda acabou tendo vários donos, porque se subdividiu não só em chácaras, como também em sítios. O comércio, então, ele foi desenvolvido em torno da estação de todo o Engenho Novo. Consequentemente, em 1858, é que a estrada de ferro Dom Pedro, ela dá um upgrade nessa, vamos dizer assim, nessa estação, né? Chamada Estação Engenho Novo, né? E observem vocês, no momento em que se inaugura uma estação de trem, o efetivo do local aumentava, porque pouquíssimas pessoas tinham acesso a uma outra condução, senão os bondes, né? Vamos dizer assim, os veículos de pessoas mais abastadas e, consequentemente, a única saída que tinha é a condução popular. E a condução popular, como até hoje nós temos, é o trem. Bom, e quando chegamos em 1903, houve sim uma aceleração dessa região do Engenho Novo, né? E por quê? Ao lado tinha a estação do Meia, que quer queira, quer não queira hoje, o Meia, né? É considerado um dos bairros de maior renda per capita. O bairro de maior renda per capita dentro daquele universo, porque o comércio é extenso e intenso, né? O Meia, ele, em épocas de festividades, ele passa a ser um formigueiro. Ele não é tão amplo quanto Madureira, Bangu e Campo Grande, mas ele tem vida totalmente própria. Eu costumo dizer o seguinte, no Meia só falta praia, porque até, né, uma grande casa de espetáculo, ali está, que é o Imperato. Portanto, nós temos Imperato, nós temos o Arranco, nós temos grandes
espaços físicos de lazer na área musical, teatral, né? Bom, e assim sendo, as casas de negócios e os magazines acabaram se alocando lá no Meia, mantendo realmente o Engenho Novo como sendo um bairro dormitório. Acabou sendo aquele bairro onde, por ser muito descampado, a condição de criação de lojas, de departamentos, essa coisa toda, não seria ventilado, né? Bom, quando vocês passarem pelo Engenho Novo, não se esqueçam de dar uma olhada no Colégio Pedro II, né? Eu repito para vocês que, sem sombra de dúvida, o Campus Engenho Novo 1, ele teve o início das suas atividades em 1986, construído num prédio que agregava o Grêmio do Campus do Engenho Novo 2. Observem vocês, já existia um Colégio Pedro II e aí a obra foi concretizada e, consequentemente, acabou sendo ali 2 unidades em uma só do Colégio Pedro II. Interessante saber isso porque, às vezes, as pessoas desconhecem os espaços físicos que nós temos no Rio de Janeiro. E agora? Agora, vamos lá para a terra da Dona Carlota Joaquina. Dizem que ela também não era muito bem da cabeça, aquela coisa toda, né? O que aconteceu? Dona Carlota Joaquina ganhou de presente, né, o Engenho da Rainha. Imagina, hein? Imagina lá, aquele samba, com aquele fervo lá, né, do nosso acadêmico Engenho da Rainha, né? Beijo, Gina. Espero que esteja tudo bem com você, porque ela está dizendo que tem que ir ao médico. Então, foi um prazer ter você passando por aqui. E Dona Carlota Joaquina acabou ganhando de presente também o Engenho da Rainha. Vamos falar dele, né? O Engenho da Rainha era uma fazenda habitada pelos índios tamoios. Nós sabíamos? Acho que não, né? Olá, Enio Manso, meu filho. Prazer ter você aqui. Estamos aí a todo vapor, pronto para explodir a qualquer momento, né? Grande prazer. E o Engenho da Rainha, gente, ele era habitado pelos índios tamoios. Será que alguém sabia disso? Nem eu sabia. E, como herança, as ruas elas têm os nomes de índio. Apinagé, Bororó, Canitá, Flechal e tantas outras ruas lá no Engenho da Rainha. Eu vou conferir, porque eu vou lá para falar lá, ver o presidente, né, Feijão, e saber como funciona aquilo lá, porque, segundo informações que eu tenho, por ser habitado pelos índios tamoios, as ruas do Engenho da Rainha têm nome de índio. Então vocês percebem que eles se agregaram, sedimentaram e, vamos dizer, se mantiveram naquela condição de dono do espaço. Pois é, Mônica Patrícia, nem eu sabia que o bairro do Engenho da Rainha era um bairro que foi habitado pelos índios tamoios. Bom, a fazenda da Rainha Carlota Joaquina, além de ser um engenho de cana-de-açúcar, tinha também plantação de café. E olha que estranho, a mão de obra lá para a senhora Carlota Joaquina, para a nossa rainha, né, era de escravos. E eram eles que tinham a responsabilidade da economia rural. Então, o Engenho da Rainha tem elementos interessantes para nós. Primeiro, que era um bairro onde eu estou perplexa. Os índios tamoios se agregaram e justifica o local. Me parece que a Luciana mora lá. Então ela está dizendo para mim, existia uma fazenda enorme. Pois é, você sabia, Luciana, que essa fazenda, a dona dessa fazenda é a Carlota Joaquina? Você não sabia, não? Você sabia que ali, no Engenho da Rainha,
quem dominava o espaço físico e que era habitado por os índios tamoios? Você sabia? Olha, a Luciana diz para mim, aí em Inhaúma também, acaba de entrar Jorge Salles, o grande designer, aquele homem que faz aqueles bonequinhos, que bota a minha cara mexendo, enfim, ele é um artista, né? Jorge Salles é o nosso Rei Momo de Brasília e eu posso dizer o meu design, o design Dom Chico, né? Porque ele realmente nos ajuda em muito. E sabe de uma coisa? Ele fez aniversário dia 1º de maio, disse que eu não desejei feliz aniversário para ele. Então eu estou aqui de público, dizendo para você que você tenha muita, muita saúde, porque hoje o que nós queremos mesmo para todas as pessoas que nós amamos de coração é desejar saúde, saúde, saúde. Então fica aqui os parabéns, assim, ao vivo e a cores para você, no seu aniversário, 1º de maio, que você estava lá em Brasília, numa belíssima churrascaria, e eu aqui no Rio de Janeiro, né? Como é que fica? Ele é o homem do Planalto. Mas vamos que vamos. Bom, gente, os escravos eram responsáveis, então, pela essa colheita, né? Não só da cana-de-açúcar, quanto do café, né? Lá nós temos um rio chamado o Rio Timbó. Esse rio também está bem degradado por conta do homem, né? Do homem não respeitar a natureza. E vocês sabiam que lá banha também uma serra chamada Serra da Misericórdia? Pois é, essa Serra da Misericórdia, ela desemboca lá no bairro de Inhaúma. Olha, preste atenção, era o local onde os negros escravos iriam se esconder dos seus senhores, dos donos da fazenda. Então, quando eles fugiam lá da fazenda do Engenho da Rainha, eles corriam para Inhaúma numa posição de refúgio. Olha só, lá na Serra da Misericórdia. Bom, a origem hoje do Engenho da Rainha, que é Carlota Joaquina, fazia parte também da freguesia de Inhaúma, assim como a Luciana Sena está falando. Me parece que a Luciana, minha aluna, hoje professora, mora próximo a esta localidade, né? Então, o bairro do Engenho da Rainha, ele é cortado por duas grandes e importantes estradas. Uma que interligam a Tomás Coelho, né? E outra que faz o circuito não só para o lado, vamos dizer assim, uma parte que vai parar lá para Ramos, Caminho de Tararé, Morro do Alemão. É impressionante o espaço físico ali, ele não é conturbado, mas ele é diversificado, né? E essa estrada Tomás Coelho que domina por exemplo, o trânsito por ali, passando muitas das vezes pela Avenida Pastor Martin Luther King, né? Que é a antiga Automóvel Clube. Porque a Automóvel Clube ela vai toda a extensão, ela chega até a São João de Meriti e ela passa pelo Engenho da Rainha, né? E a Ademar Bebiano, que também é o outro lado oposto ao Shopping Nova América. Como vocês estão vendo, tem muita coisa boa lá no Engenho da Rainha que a gente nem conhecia, nem sabia, né? A região acolhia uma residência que foi adquirida pela rainha Carlota Joaquina, esposa de Dom Pedro VI, em 1810. Será que ainda tem essa casa? Essa casa, ela tinha apenas para descansar. Não, a casa não existe mais, porque através de um decreto de 23 de junho de 1981, houve a demolição. Quando o prefeito Marcos Tamoio, que ele foi prefeito do Rio de Janeiro, né, achou por bem que não reconhecia
como um local que teríamos como agregar algo cultural, ou seja, já que era apenas uma fazenda doada, consequentemente cedida para uma rainha, mas que ali não poderia ter museu, não poderia fazer grandes coisas. E no final dos anos 60, quando foi inaugurado o Conjunto dos Músicos, o bairro, que já tinha alguns artistas, ficou ainda considerado um bairro culturalmente, visível para as pessoas que gostam de música. Ali está instalado um bairro, dentro do bairro do Engenho da Rainha, o grande condomínio que pertence aos músicos. E foi permitido que os músicos, com suas carteiras de profissão direitinho, adquirissem, então, os seus apartamentos. Por isso lá estava Pixinguinha, por isso estava Mestre Marçal, por isso estava Alcibiades Barcelo, Então minha família toda alocada lá, uma boa parte dela alocada nos conjuntos, chamado Conjunto dos Músicos, E não podemos negar, que a escola de samba Acadêmicos do Engenho da Rainha, ela é sexagenária, Meu Deus! Observem vocês que ali os músicos se agregaram. Imaginem vocês o que não é, o que não seria e como não pode ser a nível cultural esse espaço denominado Engenho da Rainha. Lá nós temos também as importantes agremiações que ganharam estandartes de ouro, enfim. Em síntese, o Engenho da Rainha é um bairro que também agrega Pilares, Tomás Coelho e Complexo do Alemão. Além de fazer a divisa, como eu já falei para vocês, da Serra da Misericórdia, o nome veio a calhar. Ora, se o negro, se o escravo era maltratado e fugia, ele ia para um lugar, e esse lugar denominado de misericórdia, ou seja, tenha misericórdia de mim por todas as maldades que o homem branco fez para comigo. A história, ela fala por si só, Então, num dos bairros que hoje nós sequer temos ideia, mas que teve um significativo enorme, é o Engenho da Rainha. E nós deixamos passar por despercebido tantos elementos, tantas coisas importantes. E aí as pessoas perguntam, mas Célia, por que você não faz um outro tipo de programa? Não. O que me importa mesmo é poder conversar com 10, que não explica por 15, por 20, até mesmo por curiosidade, para saber se eu estou falando isso ou aquilo, e no fundo, aclarar nossa mente. Olha, Mônica Patrícia, uma pessoa estudiosa, Luciana Sena, Quilimar, que hoje encampa um dos grandes projetos dentro do Rio de Janeiro, porque vocês sabem que trabalhar com comunidade é um sacrifício. É um sacrifício que a gente, muitas das vezes, que está do lado de fora, não imagina. Não imagina por conta de que, no fundo, só nos preocupamos com aquilo que nos interessa. Mas trabalhar com comunidade interessa sim. Porque ali nós temos muitos jovens, ali nós temos pessoas que certamente amanhã estarão gerenciando as vidas de outros. Então, se o poder público pudesse olhar para essas comunidades, seria muito bom. E Quilimar é uma pessoa que tem o projeto, Entre Becos e Vielas, há um artista na favela. Acesse lá, procure saber. Ela não aceita dinheiro, Ela não aceita numerário. Toda a ajuda advém de bens, de coisas materiais. Mas, quando nós falamos
desses espaços físicos, nós queremos sim nos tornar cada vez mais culto, cada vez mais conhecedor daquilo que nos cerca. Hoje, quantas coisas a gente descobriu, né? Principalmente do Engenho da Rainha, que certamente alguns de nós aqui não tivemos a chance de pular, passar. E quem mora lá, muito pouco saber que os índios tamoios se abrigaram ali. Muito poucos sabem que os escravos ali estavam e que, sem sombra de dúvida, como sempre, prejudicados, marginalizados, tiveram que fugir para a serra denominada de Misericórdia. Portanto, como vocês estão vendo, o engenho novo, o engenho de dentro e o engenho da rainha. O engenho de dentro, como eu já disse para vocês, agrega um hospital psiquiátrico, onde ali nós podemos ver, através da exposição de quadros, uma das belas obras feita por internos, né? Então vale a pena, se puder um dia ver, ou se você não puder ver, leia um pouco para você saber o que eles produzem sendo internos e considerados loucos, né? No Engenho Novo nós temos a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, nós temos a Faculdade Celso Lisboa, nós temos uma parte pequena do Senai que funciona ali também, né? E o Colégio Pedro II. Consequentemente, no Engenho de Dentro, nós temos o estádio Newton Santos, hoje cedido pelo governo ao Botafogo, que foi praticamente colocado em funcionamento em 2007, quando nós tivemos aqui sediado o PAN. E são 3 engenhos: Engenho de Dentro, Engenho Novo, Engenho da Rainha. E esse Engenho da Rainha, muito certo, porque Carlota Joaquina era rainha. Então ali era o Engenho da Rainha. Ali ela tirava para descansar. Agora, semana que vem, já que Carlota Joaquina ia lá descansar, vamos falar quarta-feira, sabe de quê? O bairro de São Cristóvão. O bairro de São Cristóvão. Porque se Carlota Joaquina estava no Engenho da Rainha, com certeza, nas suas carruagens, ela chegava lá na Quinta da Boa Vista. E São Cristóvão tem a Quinta da Boa Vista, um lugar bucólico também, né? E coisas lindíssimas. A Capela de Santa Edvigia, um pequeno museu lá dentro das dependências do Exército, grandes churrascarias e algo importantíssimo também, que é viva o Nordeste, né? Viva o pessoal que gosta da sanfona, do forró e de comer aquela mochada de boi lá na Feira de São Cristóvão, que era denominada de Feira dos Paraíbas. Então, fique ligadinho, porque quarta-feira a gente vai falar de São Cristóvão. São Cristóvão, um bairro imperial, né? Que é o lugar onde muitas coisas aconteciam e que acho que você não sabe, porque eu também não sabia. A melhor coisa da vida é sair pesquisando, é sair vasculhando, observando, porque esse negócio de internet para fazer fofoca, para falar da vida dos outros, é melhor a gente aclarar a nossa mente. Então, de quando em vez, estamos a 11 horas e 56 minutos, sempre é um prazer muito grande estar com vocês. E aproveitando para dizer que dê uma forcinha lá no Anjo Gabriel. Se você puder, deposita 1, 2, 3 reais. Fala com seu vizinho, fala com a sua vizinha, fala com seus parentes. Afinal de contas, a família está correndo quanto tempo? Gabriel não tem ainda 2 anos e quando fizer 2 anos, se ele não tomar esse remédio, certamente ele estará em condição vegetativa. Então, olha a cabeça desse pai, olha a cabeça dessa mãe. Vamos ajudar, porque o governo ainda não se mexeu e são 12 milhões um remédio que não temos no Brasil, que está fora do Brasil e que precisamos importar. Você que está em casa, pensa, ajuda,
R$1, R$2, mexe lá nas suas moedinhas e faz um depósito, Gabriel. Ele está precisando. A gente precisa, quem sabe, dar esse presente do Dia das Mães. E o tempo está passando e Gabriel está precisando. Conto com você, conto com a sua ajuda. Aqueles que estão aí, muitíssimo obrigado. Né? Sei que tem pessoas que já ajudaram o Gabriel. E eu não tenho o que falar, senão dizer para vocês obrigado, obrigado, obrigado. Mônica Patrícia, vamos nos alimentar de cultura para ampliar os nossos horizontes. Sim, eu sei que você está trabalhando, mas de quando em vez você dá uma espiadinha. José Carlos Machini, olha, o síndico da Passarela, o homem que manda no Carnaval do Rio de Janeiro, dando a sua espiadinha, e foi ele que disse para mim, vai à luta, Célia, você é capaz de sozinha fazer a festa, e eu estou aqui. Então, sempre, 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 eu terei que agradecer a você, Machini, por acreditar em mim, por dizer, vai em frente, porque tudo com você vai dar certo. E eu estou aqui, portanto, muito obrigado a você e dizer que estamos sempre juntos e misturados. Eu também te amo de paixão. Kelimar, ela está dizendo, Mônica, vem com a gente. Entre becos e vielas, tem artista na favela. Pois é, Mônica de vez em quando está pertinho por aí e tenho certeza que a Mônica, na medida do possível, como cidadã, cumpre com o seu papel. A nossa família tem por hábito, quando pode, né, ajudar, mas sem querer aparecer, porque a pior coisa do mundo é quando alguém faz algo para outro e faz a propaganda daquilo que fez. Então isso não é, eu não considero nem caridade, isso não é estender a mão para quem precisa. Estamos às 11h59, estou preocupadíssima por conta de que vocês devem saber também, dar uma olhada, que a CPI da pandemia, da Covid, está aí, e ontem eu fiquei muito triste quando eu vi de uma pessoa interrogada dizer que antes de março já havia dito às autoridades o colapso que os hospitais entrariam, o colapso que estava por vir e que certamente teríamos mais de 120 mil mortos. E na realidade chegamos a 131 mil mortos. Ele errou por 11 mil, mas ele avisou. Então, fiquem de olho nessa CPI, porque a coisa lá está complicada e a gente precisa saber. Direito sempre, porque quem anda direito não tem como errar o seu caminho. Obrigado, são 12h01 e amanhã, se você gosta de carnaval, eu vou falar de carnaval. E sexta-feira, educação é aqui. Eu falei ponto, porque o negócio é parlamentar, explicar e algumas dicas de concurso público, fique ligadinho. Portanto, sexta-feira, mesmo que você não assista e é professor, peça alguém para deixar gravado e quando você tiver seu tempinho, dá uma espiada, porque de vez em quando eu dou sorte nos meus bizus aí dos concursos públicos, né? Muito obrigado, foi bom ter vocês, dizer que Deus é mais e nós somos sempre filho deles e como tal, Ele irá nos proteger. Muito obrigado, mais uma vez nós estamos aqui, certo de que o importante mesmo é pelo menos nessa 1 hora aclarar a nossa mente, diversificar e de quando em vez nesse chat fazer algum comentário para que a gente possa, de forma muito ampla e restrita, conhecer e reconhecer alguns fatos, alguns lugares, alguma coisa do cotidiano que a gente precisa saber. Fiquem com Deus, obrigado e até amanhã, se Deus quiser, de 11 ao meio-dia, eu estou aqui. Falei ponto, porque o importante é informar e é meu prazer estar com vocês para poder parlamentar. Obrigado, Kelimar. Como sempre, você ativa aí. Vamos orar para os amigos, vamos pedir aos nossos deuses que proteja toda a nossa família, nossos amigos e o mundo, porque nesse momento precisamos de muita, muita oração. Ajude ao Gabriel e não se esqueça, cuidem-se,
água, sabão e gel e máscara. Quelimar, obrigado. José Carlos Machini, obrigado. Mônica Patrícia, obrigado. Jorge Salles, o meu carinho, o meu respeito. Luciana Sena, muito, muito obrigado. Enio Manso, muito, muito obrigado. Gina Rosa Vermelha, obrigado. Então, Rayane Brasil, Denise Pinto, gente, Renata Itaparica, Ramon Mansur, quanta gente passando por aqui. Luiz Paulo dando aquele like para mim, Dom Chico, Alessandro Mogin. Gente, que coisa maravilhosa ter vocês passando por aqui e dando aquele alô para mim. Portanto, beijos, beijos, beijos. Amanhã, 11 horas em ponto, eu estou aqui falando de carnaval. Não sei o que eu vou falar, mas o fato é que você vai gostar. Vem comigo, vem, você não vai se arrepender. Falei, ponto. Professora Célia Defrão. Até amanhã, se Deus quiser. Fui, até lá.